Graça e paz, igreja, boa noite. Como é bom estarmos reunidos na casa do Senhor. Faz tempo que eu não trago a palavra para os irmãos da noite. A não ser que você venha às vezes de manhã, você tem me visto. Mas os irmãos da noite, quanto tempo eu não trago a palavra do Senhor a vocês? E nessa noite eu queria convidar você a ficar em pé e abrir a sua Bíblia em Mateus. Mateus 13. Nós vamos ler a palavra do Senhor. E depois eu convido você a sentar de novo. Mas eu sei que você consegue mais um pouquinho. Então nós vamos ler a santa palavra do Senhor. Mateus 13. O versículo vai ser o 44. Glória a Deus. Nós estamos aqui em unidade, eles estão lá. Hoje, se eu não me engano, eles estão numa igreja. Meu pai está pregando na igreja lá, em Botuporã. E também estão em culto. Então, amanhã começam mesmo as atividades. Então, aqui nós também vamos cultuar ao Senhor Jesus. Amém? Vamos ler juntos, então. A Santa Palavra do Senhor diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 51. Entendestes todas essas coisas? O Senhor Jesus perguntou. E responderam-lhes, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos na Tua casa, estamos na Tua presença e estamos aqui prontos para receber a palavra que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, que o Senhor possa agora transferir aos queridos que estão aqui nesta noite, que eles possam ser alimentados por Ti, que eles possam receber o Teu recado e que nada, Senhor, venha nos atrapalhar, nada, Senhor, venha nos interromper de entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, que possamos nos desvincular agora das nossas preocupações, do nosso cansaço. Às vezes até estamos pensando, Senhor, como será o dia de amanhã, que possamos agora focar em Ti, Jesus, e entregar mesmo a nossa mente e o nosso corpo a Ti, e que agora possamos nos deleitar na Tua palavra, Senhor. Fala comigo, fala com os Teus queridos nesta noite, e que o Senhor venha mesmo agir neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aqui em Mateus 13... existem várias parábolas. Essa aqui é só um pedacinho. Se você ler na sua Bíblia, em papel, você tem os temas das parábolas. Então, em Mateus 13, nós temos diversas parábolas. E esse trecho, principalmente sobre o reino dos céus, onde Jesus pregava aos seus discípulos e também a uma grande multidão, certo? E as parábolas, eu já preguei outras vezes em parábolas, e eu sempre gosto de lembrar, elas eram uma maneira que Jesus usava muito para ensinar, porque as parábolas são ensinamentos do reino, são ensinamentos de Deus, mas de uma forma simples, onde o povo conseguia entender porque eram utilizados muitas vezes artifícios do cotidiano. Então aqui Jesus fala do pescador, fala da rede, fala do campo, fala da pérola, fala do tesouro. Então são palavras que eles estavam acostumados e isso fazia com que eles entendessem melhor aquilo que o Senhor Jesus queria ensiná-los. Porém, as parábolas, elas tinham um lance nelas, que quem estava disposto a entender o que Jesus estava falando, quem estava crendo naquilo que Jesus estava falando, realmente compreendia, entendia e era mais fácil.
Agora, quem estava ali para julgar o Senhor Jesus, quem estava contra aquilo que Jesus estava fazendo, as parábolas eram verdadeiras equações. Era difícil, as pessoas realmente não conseguiam enxergar algo tão simples que Jesus usava para pregar. E nesse versículo do reino dos céus, a gente vai falar um pouquinho de cada um, então você acompanha aí comigo. No versículo 44, o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro, ou seja, um valor inestimável. E essa pessoa, este homem, tendo achado este tesouro, ele vende tudo para ficar com aquele terreno, onde ele encontrou o tesouro. Isso é a semelhança do reino dos céus. No versículo 45, o reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor. E diferente do outro versículo, onde o homem encontra um tesouro, no versículo 45, este homem está procurando pelo tesouro. E aí ele procura pela pérola, né? Ele está procurando pela pérola. E quando ele encontra essa pérola, ele corre para comprá-la. Porque ele sabe que o reino dos céus é de grande valor. Ele vende tudo, mesmo que possa parecer um sacrifício perder tudo, é com grande alegria que ele quer conquistar o reino do céu. No versículo 47, um pouquinho mais para frente, porque o 45 e o 46 fala sobre a pérola. Do 47 ao 50, o reino dos céus é comparado a uma rede. Ou seja, ele está disponível a todos. E nessa rede entram diversas pessoas. E o texto diz que essas pessoas são separadas, os peixes bons dos peixes ruins. E o reino dos céus, ele é assim. Muitas pessoas têm acesso, podem ter acesso a ele, mas nem todos entrarão nele. E no versículo 51, o Senhor Jesus diz: vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E todos respondem: sim, nós estamos entendendo. Então o Senhor fala: o reino do céu, ele tem que ser mesmo estudado, né, por mestres, por escribas, e ele é como um pai que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ou seja, o reino dos céus precisa que nós deixemos o nosso passado e passemos a viver uma vida nova com Cristo, princípios com Cristo, para que nós venhamos a viver uma eternidade sobrenatural com Ele. Quando nós falamos de reino dos céus, queridos, muitas vezes nós pensamos só no que está por vir, né? Porque é reino dos céus. Então a gente pensa, só quando Jesus voltar, eu vou pensar no reino dos céus. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é que nós já podemos provar um pouco do sobrenatural do reino dos céus. Nós já podemos provar aqui na terra as maravilhas que irão acontecer no céu. E o que eu quero dizer para você nesta noite é: viva o reino dos céus. Viva o reino aqui na terra. Mas como nós podemos viver o reino dos céus aqui na terra? E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que para buscarmos o reino dele, nós precisamos, para vivermos o reino dele, nós precisamos buscar. Nós precisamos desejar o reino dele. Quando você quer algo para a sua vida, você quer fazer um curso, quando você quer adquirir um conhecimento, você é bem incisivo naquilo, você vai atrás, você deseja, você vê preço, você vê onde está, quem dá o curso, como é que é. Quando você quer comprar uma roupa, um sapato, você também começa a ver promoção das coisas, você vai atrás. E assim tem que ser com o reino dos céus. Se você quer viver o reino dos céus aqui na terra, você precisa buscar, você precisa ir atrás, você precisa desejar. Abre a sua Bíblia em Mateus 6. Volto só um pouquinho aí. Mateus 6. A gente vai ler o verso 33. Que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que nós precisamos buscar, a nossa busca principal, tem que ser o reino do céu. A justiça do Senhor, e tudo aquilo que a gente precisar vai ser acrescentado.
E sabe, queridos, aí o Senhor me fez pensar que muitas vezes nós somos enganados por mentiras do diabo, querendo nos convencer de que para buscarmos o reino do céu, nós temos que ser perfeitos. Sim, nós temos que buscar uma santidade diante do Senhor, e sim, nós temos que buscar um aperfeiçoamento como cristão, dia após dia. Mas não deixe com que isso te impeça de buscar o reino dos céus. Quantas pessoas eu já ouvi falando assim: eu não faço tal coisa porque eu quero estar mais preparado, eu quero ler a Bíblia inteira primeiro, porque eu quero não estar pecando nunca mais. Impossível, né? Quando ele não pecar mais, ele vai para o céu, o Senhor leva ele. Mas às vezes a gente coloca essas sofismas na nossa mente, essas mentiras, e nós deixamos de buscar o reino. Porque nós achamos que temos que estar num patamar de cristianismo, num patamar de evangelho, num patamar, nossa, eu preciso ser o bispo Alex para eu buscar o reino dos céus. E não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo, buscar primeiro o reino dos céus. Você vai buscar a santificação, como eu disse, mas você precisa desejar o reino de Deus. E aí, quando você coloca esses seus pensamentos, esses seus preconceitos, antes de buscar o reino, você acha difícil. Você acha que é um fardo buscar o reino. E não é isso que Deus quer. Deus quer que seja leve. Deus quer que seja prazeroso. Porque quando nós experimentamos o que há no reino dos céus, um pouquinho, uma fração do que há acontecendo lá em cima, nós nos deliciamos. Então Deus não quer que seja difícil você acessar este reino. Deus quer que seja fácil. Deus quer que você busque e cada vez mais, com mais intensidade, e se entregue. O reino deve ser o principal nas nossas vidas. Mas às vezes a gente faz o contrário, a gente acha que nós somos os principais para depois buscarmos o reino. Nós somos o canal, com certeza. O Senhor Jesus precisa de nós aqui na terra para a manifestação do reino dele. Mas este sobrenatural, ele vai ser manifesto através de outra pessoa, se você não buscar. Se você não se disponibilizar, se você não falar, Senhor, eis-me aqui para a manifestação do seu reino aqui na terra, o Senhor vai usar outra pessoa. Então, você precisa estar diante de Deus de forma pronta, aberta, para que Ele se manifeste através de você. Sem as suas dificuldades, sem os seus preconceitos, sem as suas barreiras, mas deixando mesmo que o Senhor flua através da sua vida. A segunda maneira de vivermos o reino de Deus é cumprindo os princípios do reino de Deus. E, queridos, os princípios de Deus são eternos e eles são imutáveis. Os princípios de Deus não mudam. Abre a sua Bíblia, a gente vai ler vários agora, seguidos. Em Hebreus 13, 8. Estou ouvindo umas folhinhas, eu vou aguardar. Esse é o mais difícil, depois é Salmos, é mais fácil de achar. Hebreus 13, 8. Pode pôr para mim? Isso. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o sempre será para sempre. Se o Senhor Jesus é sempre o mesmo, a sua palavra também é, os seus princípios também são. Abre em Salmos, Salmo 119, o verso 89. Salmo 119, o verso 89. Vou ler porque eu já ouvi que as folhinhas melhoraram. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, na eternidade, as palavras que o Senhor já falou estão firmadas. Nada muda. A palavra do Senhor é imutável. Salmos 33, 11.
Volta um pouquinho. Salmos 33, 11. Diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Aquilo que o Senhor disse e aquilo que Ele deseja está estabelecido por todas as gerações. E por último, Isaías 40, um pouquinho depois de Salmos. Isaías 40, o versículo 8. Para você ficar firmado no seu coração, que os princípios do Senhor são imutáveis e a sua palavra não é negociável. Diz assim: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. As coisas vão passar, as estações podem mudar, mas aquilo que o Deus já decretou permanecerá eternamente. Então, como eu disse, a palavra do Senhor é imutável, não é negociável e os seus princípios também não. Eles não vão mudar de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas para vivermos este reino dos céus aqui na terra, nós precisamos entender a nossa posição no reino. Por que isso é tão importante? Porque se você não entende a sua posição no reino, você não consegue viver os princípios. E qual é a sua posição no reino dos céus? Você é embaixador de Deus. O que é um embaixador? O que é esse nome tão bonito, esse título que você recebeu nesta noite agora? O que é um embaixador? O embaixador é uma pessoa que representa uma nação. Quando você vai, por exemplo, em outro país e ali tem uma embaixada brasileira, tem um terreno, um prédio que é chamado de embaixada brasileira, aquele prédio representa a nação do Brasil. E o embaixador é uma pessoa que representa aquela nação quando ele está no exterior. Certo? Então, aquele embaixador, ele tem total conhecimento da nação que ele representa. Ele sabe do financeiro, o que o país exporta, o que importa, o que tem de bom na terra, o que não é tão legal. O embaixador sabe, então, das suas riquezas, né, do país. O embaixador, ele sabe das leis do seu país. Ele entende do governo do país. Ele precisa ter conhecimento de quem está na presidência, porque ele vai representar também o presidente lá fora. Então, você, como um embaixador do reino de Deus, aqui na terra, você está representando o Senhor Jesus. A sua posição aqui na terra é de embaixador. Agora, como você representa alguém sem conhecer? Como você vai representar o reino dos céus se você não conhecer o reino dos céus? Se eu quiser conhecer a casa da Aline e do Ed Carlos, eu preciso me tornar amiga deles, para que ela me convide para comer uma pizza, para que eu vá lá conhecer a casa dela. Agora, eu não vou chegar lá e vou invadir a casa da Aline para conhecer a casa dela, e depois eu vou conhecer a Aline. E assim é com o reino dos céus. Não tem como você conhecer o reino dos céus se você não conhecer o Senhor. Se você não desfrutar de uma intimidade. Se você não buscar ter um relacionamento com Ele. E aí não tem saída, queridos. É o que todo mundo fala, vida com Deus. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa ter o seu tempo com o Senhor. Eu sei que é difícil, eu também trabalho, eu também tenho filho, também tenho vida ministerial, não vivo só de igreja. Eu sei que é difícil, o tempo parece que está cada vez mais curto. Mas se eu quiser conhecer o reino dos céus, eu preciso conhecer o dono do reino. E eu preciso me relacionar com ele. Então você precisa estar constantemente também buscando se relacionar com Cristo. Buscando se relacionar com Deus. Porque muitas vezes a gente pensa, Deus é soberano. Ok, mas Ele tem infinitas qualidades.
Ele trabalha num tempo diferente. Ele é poderoso. Ele é grandioso. Ele tem todos os princípios. Ele tem um conhecimento infinito. Ele é cheio de poder. E às vezes a gente pensa que conhece tanto de Deus, mas na verdade a gente não conhece nada. Tem uma matéria no ITR, não é que está agora para fazer no ITR, mas você aprende doutrina de Deus. Gente, quantas coisas! Você fala, gente, eu não sei nada de Deus, eu pensava que eu sabia tudo. Quantas coisas é o nosso Deus soberano. E a gente acha que só de conhecer um pouquinho a gente já tem um relacionamento com Ele. E se você conhecer mais você vai manifestar do reino, porque mais você vai conhecer da casa dEle. Mais você vai conhecer dos princípios, mais você vai conhecer das leis, mais você vai conhecer das riquezas, mais você vai conhecer das ruas de ouro e da bondade do Senhor sobre nós. Ser um embaixador é algo de muita responsabilidade. Temos que estar prontos para assumir esse papel. E então, um dos princípios que nós vamos descobrir sendo embaixadores é que nós devemos ser a luz do mundo. Isso eu já preguei na rede de jovens há um tempo atrás, de sermos sal e luz. Não trouxe pipoca hoje, tá? Nem vou apagar a luz da igreja também. Mas nós temos que ser a luz do mundo. Abre sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O mundo está cada vez mais afundado em desordem. O mundo está cada vez mais afundado em iniquidade. E nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser crentes posicionados, irrepreensíveis, verdadeiros diante da palavra de Deus. Nós acabamos de falar um ponto atrás que a palavra de Deus é irrepreensível. Então nós temos que ser verdadeiros diante da palavra de Deus. Nós podemos ser perseguidos, mas nós temos que brilhar a luz de Jesus. Nós temos que levar Jesus, porque esta palavra, ela é eterna. Abre a sua Bíblia em Mateus 5, também vai falar sobre sermos luz do mundo. Mateus 5, verso 14. Esse foi o que eu preguei na rede. Aliás, você que é jovem e não vem na rede, tá vacilando, hein? Vem na rede de jovens. Mateus 5, verso 14. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, que é um pote, um vasilhame. Ninguém acende uma luz para esconder dentro do pote. Mas você coloca essa luz no velador, que alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. A luz de Jesus que está em você, não está em você para ficar escondida. A luz de Jesus que está em você é para ela ser colocada num lugar elevado para que brilhe sobre todos os homens. Você precisa levar Jesus. É muito bonito quando você vem à igreja. É muito legal saber que você vem no culto de quinta, de domingo, até no sábado, se você é jovem. Se você vem no dia que tem alguma coisa para fazer no mutirão, isso tudo é muito legal. Mas não é isso que o Senhor nos pede. O Senhor nos pede que sejamos luz, para que ganhemos vidas para Ele. Jesus quer alma, Jesus quer vida, Jesus quer que você dê frutos, Jesus quer ver os seus resultados. É isso que importa aqui na terra, porque esses resultados seus vão refletir no reino dos céus.
Então, você começa a viver o reino dos céus um pouquinho aqui na terra quando você leva Jesus para as pessoas. Isso repercute lá na sua eternidade. Os seus frutos, esses sim, vão ser aprovados. Meu pai falou, se eu não me engano, no culto passado, sobre a questão de estarmos juntando ouro, prata, pedras preciosas. Ou estarmos juntando areia. O que eu falei, areia? Não sei porque eu falei areia. Mas de estarmos juntando feno, palha. Gente, o que nós estamos juntando? O que nós vamos entregar diante de Jesus quando nós passarmos pelo fogo? O que vai sobrar nas nossas mãos? Vai sobrar, Jesus, eu fui em todos os cultos. Ele vai falar, mas não foi isso que eu te pedi. É importante para a sua vida, para você ser alimentado. Mas Ele está pedindo para você ganhar almas, para você levar o Evangelho, para você dar testemunho. Você tem frutificado? Você tem dado testemunho? Você tem falado de Jesus? Você não precisa ter vergonha de falar de Jesus. Você fala de tantas coisas. Você tem que levar o amor de Jesus. O pessoal está lá em Botuporã, fazendo o quê? Levando Jesus, sendo a luz do mundo, cumprindo um princípio do reino de Deus. Mas você não precisa só ir em viagens missionárias, porque às vezes você não tem como ir, você ficou. Né? Às vezes você tem trabalho, às vezes é a condição financeira. Amém. Você pode levar Jesus para a sua família, para a pessoa que está no seu trabalho. Mas eu trabalho com todo mundo que é cristão. Mas você vai encontrar alguém no meio do caminho para falar de Jesus. Fala na padaria. Leve o amor de Cristo. Você precisa frutificar. Você precisa dar o testemunho. Para quando você passar pelo fogo, você falar, Senhor, está aqui. O meu ouro, a minha prata, as minhas pedras preciosas, eu trago para Ti. É tão lindo isso, gente. Fico até emocionada. Glória a Deus. O segundo princípio que nós precisamos ter para viver o reino dos céus aqui na terra é termos uma mente renovada. Abre sua Bíblia em Romanos 12. Hoje eu estou da Bíblia, hein? Hoje eu estou igual minha mãe. Quando minha mãe prega é assim, é um versículo atrás do outro. Romanos 12. Romanos 12, versículo 2, perdão, que eu não falei. Diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente renovada pelo Espírito Santo nos faz crer no sobrenatural. E, gente, viver o reino dos céus na terra é sobrenatural, certo? Não tem como você pensar em viver o reino dos céus na terra e achar que é algo comum. Não é. Viver o reino dos céus aqui na terra é o sobrenatural. Milagres, curas, manifestação de poder, manifestação de dons, palavras de conhecimento. Meu pai tem falado também um pouco dos dons aqui nos cultos. Tudo isso só é possível se a mente estiver renovada pelo Espírito Santo. Tantos homens de Deus viveram coisas inimagináveis. Realmente o sobrenatural. Ver sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumindo. Ver Jesus cuspindo na lama para pôr no olho do cego. Gente, eu não acho isso comum, acho que você também não acha. Ver Jesus andando sobre as águas. Ver Jesus parando tempestade. Ver uma multidão passando fome e Senhor Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, alimentar todo mundo e sobrar comida. Viver o sobrenatural só é possível através de uma mente renovada. Transformação de água em vinho, pessoas sendo curadas, restauradas, a pesca maravilhosa, gente. Homens que passaram a noite inteira tentando pescar. E aí o Senhor Jesus, com uma palavra, transforma a vida deles, que o barquinho quase naufragou. Mente renovada.
Homens de Deus que foram escolhidos para manifestar o poder de Deus. Queridos, você foi escolhido para manifestar o poder de Deus. Você não é diferente. Não é diferente com você. Isso que aconteceu não é o passado e ficou. Isso que aconteceu é inspiração para o que pode acontecer hoje. Você pode manifestar o poder de Deus, mas você precisa de uma mente renovada. Como você cura? Como que você leva a libertação? Como que você se profetiza? Como que você dá uma palavra de conhecimento? Se você de verdade não estiver acreditando que Deus pode te usar. Se você de verdade não se colocar à disposição para que Deus flua o poder dele através de você. Dê a liberdade para o Espírito agir. Renova a sua mente. A nossa mente, queridos, a nossa mente humana não vale nada. Ela é finita. Ela é muito pequena diante da grandiosidade e poder de Deus. Diante de tudo aquilo que o Senhor pode fazer. E muitas vezes nós somos muito racionais. E esse é um grande problema. Porque nós estamos falando de atrair o reino dos céus para a terra. Nós estamos falando de cura, poder, milagre, viver, ser a luz do mundo, viver esses princípios. Mas às vezes a gente está sendo muito racional. Nós temos que viver em espírito, conectados com Cristo. Lembra que eu falei no começo? Buscar a Deus? Buscar conhecer o dono do reino? Nós temos que viver em espírito. Nós não podemos viver racionalmente, porque senão nós não vamos fluir. Não adianta nada você descobrir quais são os seus dons, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, se você não estiver disposto a fluir no Espírito Santo. Deixar o poder se manifestar através de você. A renovação da mente, ela é necessária para que a gente prove diariamente o novo de Deus. Imagina todos os dias você ter a sua mente renovada e provar o novo, provar o sobrenatural. É maravilhoso isso. É inimaginável. Agora, o que eu preciso falar para você, que o Senhor colocou no meu coração, renovar a mente não é um exercício mental. Você não vai fazer uma mentalização. Renovação da mente é através de busca do Senhor. É através de relacionamento com Cristo. E deixar com que o Espírito Santo te molde, deixando o seu velho homem e vivendo uma nova vida com Cristo. Lembra da santificação que eu falei no começo? É necessária, todos os dias. O aprimoramento do cristianismo é necessário para que a mente seja renovada. Abre a Bíblia em Efésios 4. Efésios 4, nós vamos ler o verso 22 e 24. Ao 24. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, nos despojeis do velho homem. Ou seja, quanto ao seu passado, se liberte do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e não vos vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Deixe seu velho homem, se revista do novo homem, que foi criado por Deus em justiça e retidão. Todos os dias você precisa fazer isso. Quando você abrir os seus olhos, se agradecer o seu dia, antes de pegar no celular, você fala: Senhor, eu me desvisto do velho homem para viver o novo homem que o Senhor fez para mim hoje. Renova a minha mente. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero manifestar o teu reino aqui na terra. O que você precisa deixar Deus te transformar ainda? Só você conhece o seu interior. Só você conhece as suas dificuldades. Talvez a sua esposa também conheça. Brincadeira. Mas
Você conhece o que Deus precisa te transformar? Você conhece o que precisa remover da sua alma, remover da sua mente, talvez marcas, para que essa renovação aconteça e você flua no Espírito. A terceira maneira de vivermos o reino de Deus na terra é entendendo a nossa aliança com Cristo Jesus. Na Bíblia, a aliança é um pacto. O Senhor Jesus fez alianças com muitas pessoas. O Senhor Jesus não, o Senhor Deus, né? Porque Jesus ainda não havia vindo como homem. O Senhor Deus fez aliança com muitas pessoas, como por exemplo, Noé, que é a mais famosa, né? Todo mundo sabe por causa do arco da aliança, o arco-íris. Mas ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Abraão, ele fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Davi. Mas a nova aliança estabelecida por Cristo Jesus, aquela que é a mais completa e eterna, foi feita comigo e com você. E não tem como você viver pensando que isso é simples, porque foi grandioso. O nosso Deus conquistou essa nova aliança para que a gente entendesse o valor dela e o nosso valor, para que a gente realmente manifeste a vontade dele. Em Hebreus 9, coloca para mim no telão, por favor. Hebreus 9, versículo 15. Ó, que rapidinho. Diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Nós, por meio de Jesus, recebemos uma aliança que leva toda a morte, leva toda a transgressão, e recebemos uma promessa eterna. Aleluia, glória a Deus. Essa aliança estabelecida por Jesus na cruz foi uma aliança de sangue, lá no Calvário, por mim e por você. E a partir do momento, então, que essa aliança lá naquele dia foi estabelecida e nós, hoje, aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, nós recebemos essa aliança e passamos a ter uma nova história, uma nova vivência, um novo caminhar, um recebimento de poder sobre as nossas vidas. Quando nós fazemos uma aliança, humana mesmo, eu quero dizer, nós temos que deixar muitas vezes os nossos sentimentos de lado, as nossas dificuldades de lado, porque fizemos uma escolha. E a mesma coisa é com Cristo Jesus. A aliança dele estabelecida conosco nos faz muitas vezes deixarmos as nossas briguinhas interiores de lado para viver a vontade dele, para viver o propósito dele. A aliança nunca é quebrada. Ela é infindável diante do Senhor Jesus. Eu sei que acontece muitas vezes, humanamente falando, as alianças serem quebradas, mas esse não é o propósito do Senhor. Ele é o nosso referencial. Então nós temos que entender que alianças estabelecidas, elas não devem ser quebradas. E para nós como cristãos, quando entendemos a nossa aliança com Cristo, nós precisamos deixar as nossas frustrações, nós precisamos deixar os nossos medos, as nossas inseguranças, talvez, digamos assim, para viver a vontade do Senhor. Sabe, queridos, quando nós falamos de viver o reino aqui na terra, nós temos que pensar nesta aliança eterna com Cristo, porque ela nos dá uma viva esperança, que é estarmos com Ele um dia. Se a aliança de Jesus Cristo não tivesse sido estabelecida, nós não teríamos a esperança de nos encontrarmos com Ele na glória e vivermos o reino dos céus no céu. Mas a viva aliança e eterna e completa foi estabelecida para que nós tivéssemos esperança em nós, nos nossos corações. Muitas vezes nós esquecemos um pouquinho dessa aliança e vivemos uma imaturidade cristã.
E a aliança não é estabelecida com imaturos. A aliança, ela é feita com pessoas maduras. Um exemplo disso provavelmente você conhece, já ouviu falar de um casalzinho que se casou muito novo, muito novinho, e todo mundo falou, ai, difícil esse casamento dar certo. Por quê? Porque às vezes são pessoas novas, de idade mesmo, né? De 18, 19 anos, você fala, ai, casou muito novo. Tipo, são imaturos, não vão saber deixar as vontades de lado, vão ser egoístas, vão querer fazer tudo para si mesmos. A aliança com Cristo não há espaço para a imaturidade cristã. Você precisa ser maduro e não pensar em si mesmo. É olhar para Jesus constantemente, porque Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai suprir os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas necessidades físicas, financeiras, mas você tem que estar com os olhos fixos nele. Porque a partir do momento que você começar a pensar em si mesmo, naquilo que você precisa, naquilo que você devia estar fazendo, você começa a se distanciar dessa aliança. Ela não vai ser rompida, mas você começa a esfriar, você começa a se distanciar. E talvez você não viva ela por completo. Então, a nova aliança que Cristo estabeleceu conosco, ela nos dá esperança para o reino dos céus. Então, para viver o reino dos céus aqui na terra, você precisa entender a aliança que Jesus fez com você. E por último, para viver o reino dos céus na terra, você precisa dar liberdade ao Espírito Santo. Quando conhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, você no mesmo momento recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. Uma carga de poder sobre você. Eu fiquei até imaginando aquelas bateriazinhas de celular assim que enche os degrauzinhos assim. Esse poder, você recebe essa bateria e ela fica cheia constantemente. Ela não se acaba, porque o poder do Espírito Santo nunca sairá da sua vida, nunca deixará de agir através de você. Você está ativado, eu até escrevi assim, você está ativado para manifestar o poder de Deus, porque Ele está em você. Coloca para mim, Atos 1:8, no telão, por favor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês recebem o poder do Espírito Santo para ser testemunhas do Senhor através dos milagres e as operações do Espírito Santo através de você. Nós precisamos sim nos santificar, buscar a Deus. Eu gosto de frisar isso porque parece assim, então se eu tiver uma vida em pecado, eu vou manifestar o poder do Senhor Jesus. Não. Se você tiver uma vida em pecado, você vai estar sujinho e não vai manifestar nada. Mas o Espírito Santo não vai sair de você. Você aceitou Jesus, Ele vai estar com você vendo as coisas erradas que você está fazendo. Então, viva em santidade, porque aí você manifesta o poder de Deus aqui na terra. O Espírito Santo quer fazer o quê? Curar, libertar, restaurar, interceder, constranger, convencer, ensinar. Tudo isso através de quem? De nós. Através dos dons, através dos frutos do Espírito. E você precisa conhecer tudo isso, você tem que ter esse conhecimento, para que você tenha liberdade, para que ele flua através de você e você manifeste o poder dele. O poder do Espírito Santo é sobrenatural. E ele está, da mesma forma que ele está em mim, que sou uma mulher pequena, a mesma quantidade de poder do Espírito Santo que eu tenho, o Mário, que é um homem muito grande e alto, tem também. E o Bispo Alex, comprido e alto, tem também. E o meu filhinho Miguel, que é um pequenininho, gorduchinho, tem também. É o mesmo Espírito, é o mesmo poder. E a manifestação pode acontecer em qualquer um de nós. Porque muitas vezes nós vemos crianças, antes eu via bastante na internet, agora eu não tenho visto muito, mas nós vemos crianças orando e milagres acontecendo. Porque elas não inibem o poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que está sobre mim está sobre elas. Só que em mim, a minha mente racional, finita, que não dá a liberdade para o Espírito Santo agir,
limita o poder do Espírito Santo. Agora, a criança, na sua simplicidade, na sua inocência, deixa o Espírito fluir. Então, nós temos que ser como crianças diante do reino dos céus e deixar o Espírito fluir através de nós e derrubar as nossas barreiras, derrubar os nossos medos e preconceitos, porque não é você quem faz, não é você quem cura, não é você que liberta, não é você que traz a palavra de conhecimento, é o Espírito Santo. Em Zacarias 4, no finzinho do verso 6, diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não é pela sua força, não é pelo poder que há em você, é pelo poder do Espírito. Então, dê liberdade para ele agir. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é comparado a uma dinamite, ao dunamis. Viu, gente? Você acha que eles inventaram esse nome? Não, né? O poder do Espírito Santo é comparado a uma explosão. Essa explosão está para acontecer em você, só que você está retendo isso. Como você manifestará o reino dos céus aqui na terra se você retém uma explosão? Você tem que deixar o Espírito Santo se mover através de você. Quando você está dirigindo, quando você está no serviço, e você ouve uma voz do Senhor, um comando do Senhor para você fazer tal coisa, não retenha a explosão. Faça o que você ouviu. Leve Jesus, ore com a pessoa, abraça ela, aconselha, leva a palavra de sabedoria. Não retenha aquilo que o Senhor está querendo fazer através de você. O poder está em você. Cabe você usar. Ou cabe você aguardar. E aí depois você se resolve com Deus lá no céu. Porque Ele já te deu o poder. Essa é a palavra que eu tenho para você. Manifeste o reino dos céus na terra. Eu não sei se você tem se colocado diante de Deus pronto para buscá-lo cada vez mais. Conhecê-lo cada vez mais. Desejar conhecer mais o reino dele e a justiça. Eu não sei se você tem desejado, como eu disse no ponto 1, por este reino, ou você tem vivido uma vida terrena comum. Mas a partir de hoje você vai buscar o reino de Deus, em nome de Jesus. Fora dos seus preconceitos, fora das suas dificuldades, porque Deus quer te usar. Então você precisa buscar. A segunda coisa que eu falei para vocês de buscar manifestar o reino de Deus na terra é cumprir os princípios de Deus, que são eternos e imutáveis. Somos embaixadores de Cristo. Você representa o Senhor Jesus. Você representa o reino dos céus aqui na terra. Então você tem que ser luz do mundo, frutificar, ganhar vidas. Falar de Jesus para todo mundo. Igual quando foi no seu primeiro amor. Você quase evangelizava a árvore. Tem que ser assim mesmo. Temos que ter uma mente renovada para viver o sobrenatural do Senhor aqui na terra. Para entender os comandos de Deus. E nos desvencilhar do velho homem. E vivermos o novo homem de Deus. Feito por Deus. Nós temos que entender a nossa aliança com Cristo. Que é eterna e completa. E através dela somos maduros para deixar o Senhor agir através de nós. E por último, dê a liberdade ao Espírito Santo. Ele quer te usar. Amém? Se coloque em pé. Feche os seus olhos. E eu queria que você pensasse nesses 4 pontos que eu acabei de fazer uma recapitulação rapidinho. Você tem buscado o reino de Deus. Talvez muito pouco. Gostaria de buscar mais. Gostaria de conhecer mais do reino de Deus. Você quer mergulhar no reino de Deus. Você tem cumprido os princípios do Senhor. Tem sido mesmo representante dele na terra. Ou quando alguém fala que você é cristão, a pessoa tem até vergonha de se referir a você como cristão. Você não tem sido um bom embaixador, porque você não conhece o seu rei. Você não conhece o reino dele. Como que você vai manifestar isto aqui na terra sem conhecer? Tem levado Jesus para sua família, para o seu vizinho, para quem trabalha com você?
tem frutificado, colocado a sua luz num lugar alto, deixado ela brilhar, sem vergonhas. Nós seremos perseguidos, queridos. A palavra de Deus já nos deixou claro que no fim dos tempos nós seremos perseguidos. Então, leve Jesus. O problema não está em você. Está acontecendo com a humanidade, que está cada vez mais fria e corrupta. Então, leve Jesus. Eles precisam, as pessoas precisam de Jesus. As pessoas estão carentes de Jesus. Frutifique. Dê bom testemunho. Renove sua mente. Ah, Deus. Estamos aqui na Tua presença nesta noite, como filhos que precisam mais de Ti, Senhor. Que precisamos, Senhor, cada vez mais estar na Tua presença. Precisamos, Jesus, estar cada vez mais entendendo os Teus desígnios, a Tua palavra, os Teus conceitos. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, como filhos que desejam aprender mais. Não para simplesmente virarmos ovelhas gordas, ovelhas com muita lã, mas para sermos pessoas que levam tudo aquilo que o Senhor nos dá, nos ensina para os outros, para levar a Tua luz, Jesus. Para resplandecer, Senhor, sobre essa terra. Eis-nos aqui, Senhor, como os Teus filhos que desejam ser usados por Ti nesta humanidade. Pai, renova-nos dia após dia, Jesus. Transforma-nos, Senhor. Aponta mesmo, Pai, em nossos corações o que precisa ser transformado. Senhor, aponta mesmo para que seja mesmo incômodo na nossa vida o que precisa ser deixado de lado. O que nós precisamos mesmo nos desvestir e nos revestir novamente com o que é Teu, Senhor. Estamos cansados, Pai, de viver o passado, de viver o velho homem. Queremos viver, Senhor, o novo homem que o Senhor nos deu quando aceitamos a Ti, Jesus. Ajuda-nos, Pai, mostra-nos a direção, aquilo que temos que mesmo que nos desvincular. E, Pai, quando estivermos livres em Ti, quando abrimos espaço para que o Senhor esteja mesmo nos usando, que o Senhor flua através de nós como um poder sobrenatural. Não para nossa glória, não para nossa alegria, não para nossa satisfação pessoal, mas para engrandecer a Ti, Jesus, para vermos as pessoas sendo curadas como o Senhor fez, para vermos as pessoas sendo libertas como o Senhor fez e nos alegrarmos em Ti, porque elas estão conhecendo o Teu poder, conhecendo o que o Senhor pode fazer. Ah, Jesus, usa as nossas vidas, Pai. Traz sobre nós mesmo o incômodo se estamos tentando reter a Tua manifestação. Traz sobre nós, Senhor, um incômodo se estamos tentando direcionar o Teu Espírito, Senhor. Quem somos nós para tentarmos direcionar a Tua vontade, Jesus? Mas muitas vezes nós tentamos fazer isso. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, porque eu sei, Jesus, que não é a intenção de ninguém aqui controlar o Senhor, tentar controlar a Tua vontade. Mas a nossa mente, que é tão pecaminosa, nos faz errar. Renova, Jesus, a nossa mente. Coloca a mão sobre a tua cabeça e fala: Senhor, renova a minha mente. Renova a minha mente, Jesus, para que eu viva o Teu sobrenatural, para que eu não viva os meus conceitos, para que eu não viva as minhas ideias, as barreiras que eu posso ter criado no meu espírito. Renova a minha mente para que eu flua o Teu poder, Jesus, todos os dias. Senhor, usa a vida de cada um aqui. Eu peço, Pai, para que o Teu Espírito traga mesmo um renovo sobre eles, traga mesmo ousadia sobre eles, traga mesmo sobre cada um aqui uma sensibilidade do Teu Espírito, para que eles realmente possam explodir por onde eles passarem, que seja algo incontrolável dentro deles, Senhor, que eles possam mesmo abrir a boca deles e fazer aquilo que o Teu Espírito comandar. Que em nome de Jesus o Senhor tenha liberdade de agir em cada um aqui. Que em nome de Jesus o Senhor esteja mesmo
trazendo sobre nós o teu reino. Como eu disse, Pai, uma fração daquilo que iremos contemplar, que o Senhor comece através de nós aqui na terra. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, e eu peço, Pai, para que essa palavra fique guardada nos corações, para que realmente, quando viermos a nos distanciar da Tua aliança, quando viermos nos distanciar da Tua vontade, o Senhor nos traga à memória aquilo que foi ministrado nesta noite, para que estejamos com os olhos fixos em Ti, Senhor, e façamos aquilo que o Senhor quer. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou orar para encerrar, amém? E se você precisar orar por outras questões, você pode vir à frente, que os oficiais vão estar aqui com você, amém? Abra suas mãos. Senhor Deus, eu abençoo a Tua igreja neste lugar. Peço, Pai, que o Senhor esteja os abençoando nesta semana, naquilo que eles irão fazer, Senhor. Que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor dê as direções, que o Senhor dê, Pai, a capacitação, que o Senhor dê a sabedoria, que o Senhor dê novas estratégias, que, como eu disse, que o Teu Espírito haja sobre eles, então que haja mesmo com novas estratégias, com sabedoria no serviço, na família, nos negócios, que em nome de Jesus a sua semana seja uma semana de paz, que a sua semana seja uma semana de alegria, que o Espírito Santo te acompanhe por onde você for e que você possa no próximo domingo dar honra e glória ao Senhor Jesus do que Ele fez na tua vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão. Até quinta, se você vem quinta, se não até domingo. Deus abençoe, em nome de Jesus.